Um túnel ligava várias casas. O que a polícia achou dentro era pior. Oficial Efraim, Solórzano aponta a lanterna para o buraco e o feixe de luz não. Chega até o fundo. São 2h47 da madrugada do 4 de março de 2023. O piso da cozinha da privada Tepeyac número 14, na colônia La Merced, em Aguascalientes, tem uma trampolina aberta, onde há meia hora havia uma esteira e de fibra marrom. Solórzano não a abriu. A senhora Ofélia Mancera, de 67 anos, que foi quem marcou o 911, também não. O relatório de incidente que Solórzano lavrou naquela noite diz: acesso não autorizado à propriedade. O que o relatório não diz é que o túnel debaixo daquele piso já existia havia décadas e que alguém acabou de sair dele. Cheirava a terra fechada. Algo entre o cheiro de um porão, que há anos não é ventilado, e o de roupa úmida guardada em caixa de papelão, com aquela base pesada que o tempo deixa. Solórzano baixa a lanterna por um segundo e olha para o companheiro, o oficial Marcos Rueda. Os dois ficam parados. Não se ouve nada lá dentro, mas Solórzano tem 11 anos na corporação e sabe distinguir o silêncio de um espaço vazio do silêncio de um espaço onde alguém acabou de parar de se mexer. Rueda também sabe. Eles descem. O túnel tem 73 metros de altura no ponto, mais largo, e 87 centímetros de largura. Paredes de concreto velho, sem acabamento, com marcas de vassoura que qualquer pedreiro colocaria nos anos 60. O chão é de terra compactada, plano, e tem pegadas frescas, sola de sapato, tamanho 27 ou 28, direção contrária à escadinha de entrada. Solórzano percorre o feixe de luz pelo chão, pelas paredes, pelo teto. O teto está com poeira de anos. O chão, não. O túnel segue horizontal. Não desce para o esgoto nem sobe para a rua. Vai para o norte, na direção da propriedade vizinha. A número 16 da mesma privada. Essa é a primeira coisa que não bate. O túnel não conecta a nenhum serviço. Não tem propósito prático visível. Ele conecta ao vizinho. Solórzano avança devagar. A 8 metros o corredor se abre um pouco e lá está a cadeira. De madeira, encosto reto, o tipo que se vê nas cozinhas de casas antigas com o assento de palha desgastada. Colocada virada para a escuridão do fundo, não para a saída. O assento está limpo, sem poeira. Nas 4 patinhas há um padrão de marcas no chão de terra, como se a cadeira tivesse sido arrastada e colocada de volta no mesmo lugar várias vezes. E na parede de concreto à direita, na altura do joelho de quem senta, há riscas verticais agrupadas em blocos de 5. Contadas depois no laudo pericial, 23. 23 riscas no concreto, como quem conta os dias. Continuam. O túnel termina 14 metros depois em outra escadinha, também com a trapela aberta. Rueda sobe primeiro e do outro lado aparece a cozinha do número 16. Vazia, a escura, a poeira naquele chão tem espessura de meses que ninguém pisou. 2 casas, um túnel entre as duas, e nenhum dos 2 proprietários registrados sabia que existia. A colônia La Merced tem uma das histórias mais antigas de Aguascalientes. As casas do bloco entre a rua Pino Suárez e a privada Tepeyac foram construídas entre 1955 e 1966, segundo os arquivos do Registro Público de Imóveis do Estado. O número 14 é de 1962, o número 16 de 1958. Em nenhum dos projetos de construção originais, a referência a porão, bodega subterrânea ou qualquer tipo de acesso abaixo do nível do chão. O túnel que liga as 2 propriedades não aparece em nenhum plano municipal. Nunca foi declarado, nunca foi registrado. Isso, sozinho, poderia ser uma história antiga. Túneis clandestinos
existem debaixo de colônias velhas em muitas cidades do país, construídos por motivos que ninguém documenta e esquecidos por igual. O que separa esse caso de um assim é a cadeira limpa e os 23 dias contados na parede. O engenheiro Abel Monroy, perito em construção contratado pela Fiscalia Estadual, desce ao túnel em 5 de março, um dia depois do achado. Trabalha 3 horas. O relatório dele tem 13 páginas. A parte mais relevante é a de materiais. O concreto das paredes é compatível com misturas artesanais dos anos 60, em proporção de areia, granulometria e acabamento. Estimativa: o túnel foi construído há entre 55 e 65 anos, mas os sinais de umidade no chão de terra mostram trânsito recorrente nos últimos 18 a 24 meses e no trecho onde está a cadeira. Monroy anota com uma frase seca: o teto desse segmento apresenta a acumulação de poeira compatível com o tempo estimado de construção. O chão foi varrido recentemente. O teto tem décadas de poeira. O chão foi limpo. A senhora Mancera está alugando o número 14 desde outubro de 2019. 3 quartos, sala, cozinha, quintal dos fundos com reservatório. A oferta chegou por um intermediário chamado Gustavo Herrera, que dizia representar o proprietário registrado, Rodrigo Cerda Lomas. O contrato o assinou Herrera com poder notarial. O aluguel, 4.200 pesos por mês, era pago em dinheiro nos primeiros 5 dias de cada mês, para Herrera, pessoalmente. Até dezembro de 2021. Depois disso, Herrera parou de aparecer e chegou uma mensagem de texto no celular da Mancera com uma nova conta, em nome de Sônia Pedrosa Villanueva. Quando os investigadores localizam a Sônia Pedrosa em março de 2023, ela diz que vem recebendo depósitos desde janeiro de 2022 e que os repassa automaticamente para outra paisa para conta dentro de 3 dias úteis. Ganham 300 pesos por mês por esse serviço. Nunca conheceram o locador. Nunca perguntaram. O dinheiro vai para algum lugar. Para onde? O expediente não estabelece. Quem montou essa corrente de pagamentos fez com cuidado 2 intermediários entre o inquilino e o destinatário final, com contas bancárias legítimas que tornam o caminho difícil de rastrear. Isso não se improvisa. Isso se planeja. E tem um detalhe que o expediente registra sem que ninguém o resolva. Rodrigo Cerda Lomas, o proprietário que assinou o contrato original através de Herrera, não foi localizado. Nem no endereço que aparece no registro público, nem pelos dados de contato que deu ao notário que autorizou o poder de Herrera. Cerda Lomas existe no papel. Na vida real, ninguém o viu. A investigação sobre o número 16 toma outro rumo. A casa está vazia desde julho de 2022. O último inquilino usou o nome Carlos Andrade Zendez e apresentou credencial do IN Folha 10710. O investigador Luiz Borrego, da Fiscalia Estadual, pede verificação ao INE em 9 de março. A resposta chega 4 dias depois. Aquela credencial foi comunicada como extraviada em 17 de junho de 2017 pelo titular Gersa. Jorge Alberto Andrade Mendes, 54 anos. Domicílio em Monterrey, Nuevo León. Trabalha em distribuição de materiais de construção. Nunca alugou uma casa em Aguascalientes nem em nenhum outro estado, fora de Nuevo León. Alguém usou a identidade dele para morar no número 16 por meses. Quando foi embora, não pediu o depósito de garantia, não deixou o número de telefone, não avisou o locador. Fechou a trapela do túnel. De dentro, esse detalhe importa mais do que parece. A trapela do lado do número 16 não tem trinco externo.
Para ficar fechada era preciso puxá-la de dentro do túnel. Quando Rueda subiu por aquela escadinha às 2h47 da madrugada de 4 de março, a trapela estava trancada de dentro. O que significa que em algum momento, entre que Carlos Andrade abandonou o número 16 em julho de 2022 e aquela madrugada, alguém esteve no túnel e trancou a trapela por dentro. Aquele alguém poderia ser Carlos Andrade antes de ir pela última vez. Poderia ser outra pessoa que entrou depois pelo outro lado. O expediente não conseguiu estabelecer essa ordem. O relatório de Monroy tem uma segunda descoberta que naquele momento não recebeu a atenção que mereces. No extremo do túnel que dá para o número 16, atrás de um painel de tablaroca meio aberto sobre o concreto, há uma abertura 60 por 80 centímetros, inclinada para baixo em 30 graus. As bordas mostram trabalho manual recente. Cinzel e martelo. Alguém estava cavando para baixo e parou no meio. Para onde levava aquela escavação é o motivo pelo qual esse caso ganha outra dimensão. Em 12 de março, a Fiscalia pede ao município os projetos do subsolo de La Merced. Os primeiros que chegam são os modernos, redes de água e esgoto dos anos 80. Nada relevante debaixo daquele bloco. 2 dias depois, chega um segundo conjunto de documentos, enviados pela engenheira Amélia Pacheco, responsável pelo Arquivo Histórico de Infraestrutura Municipal. A nota que acompanha diz literalmente: projetos do sistema de condução hídrica colonial do setor norte, século XIX. Solicito verificação em campo, porque essa seção marcada como selada em 1974 poderia não estar totalmente selada. Poderia não estar totalmente selada. Se essa frase, burocrática e seca, é a chave do caso, Pacheco chega a La Merced em 14 de março com seus projetos e uma lanterna de capacete. Abaixo da colônia, a profundidade de entre 3,5 e 4 metros, corre um canal de condução de água do período porfiriano, construído entre 1591 e 1597 para abastecer a cidade antiga. Fechado em trechos, quando chegou a rede moderna, nos anos 70, o trecho debaixo da privada Tepeyac deveria ter um selo de 40 centímetros de concreto em cada extremidade, segundo os registros de 1974. Pacheco quer verificar o extremo sul. Eles descem ao túnel pela escadinha do número 16. Chegam no fundo, na abertura atrás da tablaroca. O selo tem 18 centímetros, não 40, e no meio há uma perfuração circular de 35 centímetros de diâmetro. Bordas lisas, ferramenta especializada, broca de coroa ou similar, segundo Pacheco. As bordas não têm umidade de concreto recente. Essa perfuração tem tempo. Do outro lado, o canal colonial do século XIX está transitável. Pacheco entra primeiro, 1,60 m de altura, 1,20 m de largura. Tabique vermelho artesanal, do tipo que se fabricava em Aguascalientes no final do século XIX. Tijolo menor que o moderno, com aquela tonalidade escura que dá ao ferro na argila local. Chão de pedra-bola, irregular sob os pés. Água parada em alguns trechos, só alguns centímetros, fria ao toque. O ar tem cheiro de terra antiga e de algo que Pacheco descreve em sua declaração como mineral, parecido com uma caverna de calcário, seco mas com peso. Como o cheiro de algo que levou muito tempo sem que ninguém o abrisse. Solórzano vai atrás como os 2 elementos da fiscalia. Os 4 avançam sem falar. Os passos deles na pedra-bola soam abafados pela profundidade e pelas paredes grossas. Nessa condição, se alguém estivesse parado 20 metros à frente na escuridão, não ouviria chegar. A uns 30 metros da perfuração de entrada, há uma corda guia de nylon branco amarrada a um tabique estendida.
ao longo do canal. Nós, a intervalos de 1 metro exato, a corda corre por pelo menos 60 metros antes de o canal virar. Alguém usou aquela corda para se mover na total escuridão, para percorrer aquele espaço sem luz, contando metros pelo tato. Isso não se faz na primeira vez que se entra num lugar. Exige conhecer primeiro com luz, marcar o caminho e depois fazer a cega. Em 2 pontos específicos, a corda tem nós de cor vermelha. Nesses pontos, ao levantar a lanterna para o teto do canal, há marcas em guiz preto, letras e números. No primeiro, T4. No segundo, Tepeyac 4, Tepeyac 16. 4 marcas mais aparecem nos 60 metros seguintes. Quando o canal vira e Pacheco espreita pela curva, há um trecho reto de uns 30 metros, mas com o mesmo tipo de corda-guia, os mesmos nós a intervalos de 1 metro. E no final desse trecho, a corda termina amarrada a um aro de ferro fixado na parede com prego. O aro é novo. O concreto que o rodeia tem menos de 2 anos, segundo a estimativa de Pacheco. Alguém o instalou com broca e taquete. Planejava que esse fosse o ponto final do percurso. Frente ao aro, no chão do canal, há uma pedra-bola ligeiramente maior que as outras e virada para cima, pelo lado mais plano. Abaixo da pedra, um caderno de bolso plastificado selado numa sacola de zíper hermético. Dentro do caderno, 4 páginas escritas a lápis. O conteúdo desse caderno não aparece no expediente público. Borrego menciona na entrevista de agosto, sem especificar o que dizia, só diz que o tom era diferente dos outros 5. Esse 6º caderno não foi encaminhado ao perito grafólogo nem incluído na cadeia de custódia. Padrão. Não há registro de para onde foi. O caso passa de 2 casas para 6. Os investigadores identificam as propriedades das outras 4 marcas em 2 dias. 3 estão habitadas. A 4ª é um terreno na rua Pino Soares, número 32, vazio desde fevereiro de 2022. O proprietário registrado é uma empresa, Desarrollos Tepeyac S.A., de Cive, constituída no Registro Público de Comércio em fevereiro de 2021. O mesmo mês em que Rodrigo Cerda Lomas, o proprietário original do número CON, supostamente vendeu aquela propriedade. A escritura daquela venda tem o que o registro público descreve como deficiências na identificação do adquirente. Cerda Lomas não pode ser localizado. 2 eventos no mesmo mês de fevereiro de 2021. Uma empresa constituída sob o nome Desarrollos Tepeyac e uma venda de imóvel sem comprador claramente identificado. A ligação entre os dois não está provada, mas o expediente anota e ninguém desmente. Sonhais. As 3 propriedades habitadas ligadas ao canal pertencem a pessoas sem relância entre si. Uma família com 2 filhos adultos que está na colônia desde os anos 90. Uma mulher de meia idade que trabalha no setor público municipal e um professor aposentado de 71 anos chamado Arnulfo Castanho Fuentes. 33 anos de estudo primário no sistema público, em sua casa desde 1988. Os 3 são entrevistados separadamente, em dias diferentes, sem que os investigadores mencionem o que procuram. E os 3, por conta própria, dizem a mesma coisa. Em algum momento entre outubro e novembro de 2022, ouviram barulhos nos seus pisos ou nas suas paredes. Sons de movimento, algo arrastando. Passos leves, como de pessoa descalça ou de chinelo. Nenhum deles apresentou queixa formal na época. A família atribuiu a tubulação à funcionária municipal, a ratos. O senhor Arnulfo pensou que era a casa assentando. 3 testemunhos independentes, o mesmo período, 6 semanas. O senhor Arnulfo tem um detalhe extra.
Diz que durante aquelas semanas encontrou a porta traseira da cozinha sem trinco 3 vezes. A primeira atribuiu a descuido próprio. A segunda começou a desconfiar. A terceira colocou um cadeado no passador. E os barulhos acabaram exatamente quando fechou aquela porta. Isso também não explica nenhuma seção do expediente. Está aí, anotado, sem interpretação oficial. Até esse ponto, a investigação tem uma hipótese que parece razoável e que Borrego compartilha com a equipe: infraestrutura clandestina de alguma organização. Acessos noturnos regulares. Canal ligando 6 propriedades. Corrente de pagamentos planejada para não ser seguida. Identidades fantasmas usadas para ocupar imóveis. Tudo aponta na mesma direção. E o terreno de Pino Suastrin 2, vazio e de propriedade opaca, parece ser o núcleo. Borrego espera encontrar dentro o que confirme isso. Mercadoria, equipamento, algo que dê corpo ao perfil. A ordem judicial para entrar no número 32 chega em 20 de março. Os quartos da frente da casa estão vazios. Poeira intacta no chão e nos batentes das portas, o tipo que se acumula em mais de um ano sem abrir uma janela. Primeira cama, vazia. Sala, uma mancha retangular no chão onde antes estava um móvel, nada mais. Jantar, vazio. Banheiro. A segunda cama, a do fundo, é outra coisa. No canto esquerdo há um tapete de borracha enrolado. Ao lado do tapete, um fogareiro portátil de gás, daqueles que se compra em qualquer ferragens, com lata de butano a meio. 12 latas de atum vazias, todas abertas com o mesmo abridor, encontrado ao lado delas. 4 garrafas de água mineral de 1,5 litro, 2 vazias e 2 a meio. Uma lanterna de mão com pilhas recarregáveis, um cabo USB enrolado, com cuidado. E na parede do fundo, na altura dos olhos de quem senta no chão, uma fileira de 6 pregos dispostos em linha. Os pregos pendem-se em 5 cadernos de desenho de capa azul, o tipo que se compra em qualquer papelaria do país por 12 pesos. Os cadernos estão escritos de capa a capa. Borrego os levanta com luvas, os fotografa em posição, os manda para o perito grafólogo. Aquela noite ele os lê ele mesmo, no escritório, com a porta fechada. Letra pequena, organizada, inclinada levemente para a direita, páginas escritas de ambos os lados. O primeiro caderno abre com uma data, 14 de outubro de 2022. E aqui é onde a hipótese de Borrego quebra. Os 2 primeiros cadernos são um diário de movimentos. Datas, horas, observações. Entradas como 3h15 da manhã, movimento no setor norte, direção Pino Soares, duração estimada 22 minutos de travessia. Ou 4h40 da manhã, 2 pessoas, acesso T14, sem luz artificial visível de fora. O autor tinha estado observando quem usava o túnel subterrâneo. Semanas seguidas. Com uma consistência que não tem nada de casual, as horas são exatas, as observações têm coerência interna, os padrões são registrados e comparados entre si. Em algumas entradas há anotações de velocidade. Travessia rápida, estimado 8 minutos T16 para T32. Travessia lenta, possível carga 31 minutos. Alguém aprendeu a ler o sistema de dentro, a distinguir o som de um passo só do som de 2, a calcular quanto tempo uma pessoa levava para percorrer certa distância na escuridão. Esse nível de detalhe não se consegue com poucas noites de observação. Exige semanas, paciência e a capacidade de ficar completamente imóvel enquanto outras pessoas passam a metros de distância sem saber que está ali. Os cadernos mudaram completamente o foco do caso. O que morava naquele quarto e percorria aquele canal não fazia parte da organização que usava os acessos noturnos.
Ele os observava. Movia-se no mesmo sistema de dentro, na mesma hora, sem que eles soubessem que estava ali, pelo menos por um tempo. O caderno 4 tem mapas, desenhados com esquadro e régua, escala aproximada 1200 anotada a lápis. Mapas do túnel completo, ramificações, bifurcações, acessos. Identificados com as mesmas chaves que os investigadores encontraram pintadas no teto do canal dias antes. T14, T16 e 4+. O engenheiro Monroy os compara com os próprios projetos levantados em campo. Coincidência estimada entre 92% e 95%. A pessoa que desenhou esses mapas conhecia o canal com precisão que o município não tinha e os desenhara antes que os investigadores chegassem. Isso muda tudo o foco do caso. O Rego não encontrou a base de uma organização, encontrou o esconderijo de alguém que a observava. O terceiro caderno abandona o tom de diário e vira algo mais próximo de um diário íntimo. O autor anota que já usa o sistema de canal para se mover entre propriedades da colônia, que aprendeu a fazer sem luz, com a corda guia, contando os nós com os dedos na escuridão, que escolheu o terreno de Fino Soares 32 porque estava vazio há tempo e o acesso do canal é limpo, que sabe quando os outros se movem no sistema e há que horas evitá-los. E que em algum ponto deixou de ter certeza de que ninguém o sabia. Uma entrada do terceiro caderno, com data de terça-feira, 22 de novembro de 2022. A presença fora do terreno há 3 noites. Não identifico ninguém de dentro, mas alguém está. O padrão é diferente do vizinho da esquina. 2 páginas depois, sem data, os do canal já sabem que estou usando o acesso sul. Não sei desde quando sabem. Os do canal, quem escrevia aqueles cadernos, distinguia claramente entre eles e ele mesmo. Os que usavam o sistema com um propósito próprio e ele, que usava para se esconder enquanto observava. Em algum ponto, um dos 2 grupos se enterrou do outro. A pergunta que os cadernos não respondem é qual deles se enterrou primeiro. Alguém que se esconde de algo não costuma fazer um diário detalhado do que observa, a menos que precise provar. Para quem? Isso também não dizem os cadernos. Uma única vez, em todo o material escrito, aparece um nome. Caderno 4, sem data. Jó. Peralta disse que o acesso sul seguia livre. Vou confiar nisso até terça. Não há mais menções. A Fiscalia procura aquele nome em registros municipais, estaduais e nas bases do Senasp ligadas à área. Não aparece nada utilizável. Nenhum José, Jorge, Juan, Javier ou Jesus Peralta, com histórico em La Merced, nem um raio de 5 quilômetros com ligação verificável com o expediente. J. Peralta é o único fio que conecta o autor dos cadernos a outra pessoa. E esse fio está cortado. O 5º caderno é o mais curto, 23 páginas escritas sobre 50 disponíveis. As últimas 11 estão em branco. A letra nas páginas finais é um pouco menos organizada que nos cadernos anteriores, não radicalmente. Mas Borrego nota, como alguém que escreve cansado ou com o tempo em cima. As últimas anotações não têm data, só hora. 4. Calmo. 3:48. Passos no T16. Só 1. 2:55. 3 noites sem dormir bem. E depois a última linha. Uma data completa. 3 de março de 2023. E uma única frase. Já sabem que estou aqui. Vou embora esta noite. No dia seguinte, 4 de março de 2023, a senhora Ofélia Mancera marcou o 911 porque ouviu movimento debaixo da cozinha. O oficial Solórzano chegou às 2:07. Da madrugada, encontrou a esteira afastada, a trapela aberta e as pegadas no piso do túnel se afastando para o número 16. Uma noite de diferença.
A pessoa dos cadernos foi embora na noite do 3. Algo, no número 14, gerou barulho suficiente na noite de cor para acordar a Mancera. O que aconteceu naquele túnel, nas horas que separam a última entrada do caderno e a chegada da polícia, é algo que o expediente não estabelece. Borrego tem uma teoria, expressa na entrevista com o jornal El Hidrocálido em agosto de 2023. Não como declaração oficial. Alguém entrou no túnel na noite do 4, provavelmente para verificar se o espaço tinha sido abandonado. E ao fazer isso, gerou o barulho que acordou a Mancera. Quem entrou naquela segunda noite também não foi identificado. A análise pericial de pegadas no piso do túnel registra 2 padrões de sola distintos. O primeiro, tamanho 27 ou 28, tipo mocassim, com desgaste pronunciado no calcanhar direito, direção do número 32 para o número fresco no momento do levantamento pericial. O segundo, sola mais larga, com padrão de agarre diferente, aparece no trecho central do túnel, junto à cadeira, em ambas as direções. A análise pericial conclui com alta probabilidade que sejam de 2 pessoas distintas. 2 pessoas no mesmo túnel, com poucas horas de diferença, uma indo embora, a outra chegando. As impressões digitais da cadeira não geraram correspondência em nenhum registro. 4 pontos aproveitáveis no encosto e numa pata, nenhum com concordância na base do Senasp nem nos arquivos do INE. Quem sentou naquela cadeira por 23 dias não aparece em nenhum sistema federal acessível à Fiscalia de Aguascalientes. Isso não descarta que existem algum sistema que essa fiscalia não possa consultar. Só descarta os que pode. Os cadernos foram encaminhados ao perito grafólogo. A análise confirma o que Borrego já intuía ao lê-los. Uma única pessoa os escreveu todos. A escrita é consistente em ângulo, pressão e forma das letras ao longo dos 5 cadernos, com variações menores nas páginas finais atribuíveis à fadiga ou estado emocional. O perito não pode estabelecer gênero nem idade pela grafologia, embora sim descarte que o autor seja menor de idade. A marca e o lote dos cadernos são padrão, distribuídos por pelo menos 4 cadeias comerciais no centro-norte do país. Essa linha de investigação foi fechada sem resultado. Os últimos dados do expediente, atualizados em setembro de 2023, ficam assim. O canal colonial debaixo de La Merced foi selado por ordem municipal em 29 de abril de 2023, com selos de concreto em todos os acessos identificados, incluindo a perfuração de 35 centímetros que dava ao túnel do número 16. O terreno de Pino Soares 32 foi garantido judicialmente enquanto se investiga a situação registral de Desarrollos Tepeyac S.A.D.C.V. A empresa não respondeu a nenhuma das notificações enviadas. Seu endereço registrado na colônia Del Valle da Cidade do México resulta ser uma agência de mensageiro e serviços de correio que encerrou operações em novembro de 2022. Novembro de 2022. 4 meses antes de o caso ser aberto. 4 meses antes de alguém tentar contatar aquela empresa. A senhora Mancera desocupou o número 14 em abril de 2023. Entrevista publicada pelo jornal El Hidrocálido em 7 de maio daquele ano. Disse que não foi por medo. Os barulhos tinham parado. Foi porque já não conseguia acordar às 3 da manhã, sem se perguntar quantas noites havia alguém debaixo dela, sem que ela soubesse. O Sr. Arnulfo Castanho continua em Pino Soares. O cadeado que colocou no passador da porta traseira continua aí. Disse que não vai tirar. E disse mais uma coisa quando o repórter do Hidrocálido o entrevistou em maio de 2023.
que houve uma noite, em outubro de 2022, em que saiu para o quintal às 4 da manhã porque não conseguia dormir e viu luz se movendo entre as frestas do piso do quintal do vizinho. Uma luz baixa, como de lanterna apontando para baixo. Esperou um pouco. A luz se apagou. Não falou nada para ninguém porque não sabia bem o que tinha visto. Essa declaração não está no expediente formal. Borrego a conhece porque o jornal a enviou. Também não se sabe o que fez com ela. A cadeira com as 23 riscas está catalogada no depósito de evidências da Fiscalia de Aguascalientes sob o expediente ARA do N23 03 São 8. O prazo legal vence em 2026. Ninguém reclamou. O que segue aberto neste caso não é um detalhe menor de fechamento. A identidade de quem viveu naquele terreno e percorreu aquele canal nunca estabelecida. A ligação entre Desarrolos Tepeyac e Rodrigo Cerda Lomas, sugerida por datas sem prova. J. Peralta, sem acompanhamento possível. A declaração informal do Sr. Arnulfo sobre a luz no quintal, sem incorporar ao expediente. E a pergunta que nenhum documento do expediente tenta responder formalmente. De quem se escondia a pessoa dos cadernos? Porque os cadernos documentavam movimentos de outras pessoas usando o canal. Gente que entrava entre as 3 horas e as 5 horas da madrugada com regularidade, com um propósito próprio. Não procuravam quem escrevia. Usavam o mesmo espaço para outra coisa. E em algum ponto, quem escrevia concluiu que aquelas pessoas sabiam que estava ali. Há uma entrada no terceiro caderno que Borrego menciona na entrevista de agosto e que não aparece citada no expediente formal. Ele anota de memória, sem data exata, com estas palavras. O autor escreve que já faz dias sem acender o fogareiro de gás, que o cheiro pode se filtrar, que tem frio, mas que o frio é preferível. Um detalhe tão concreto e tão pequeno que resulta impossível de fabricar. Alguém apagou seu fogareiro para não deixar rastro de cheiro no canal e continuou ali, com frio, contando os dias na parede do número 14. 2 grupos no mesmo sistema subterrâneo, com propósitos que em princípio não se tocavam. Em algum ponto, um deles se enterrou do outro. Esse é tudo o que os registros disponíveis deixam ver. O que vier depois disso, se vier algo, não chegou a este expediente. A nota final que o investigador Borrego acrescentou no fechamento formal do expediente, em 14 de setembro de 2023, tem uma única frase fora do linguagem técnico do relatório. O caso é fechado por falta de linhas ativas de investigação. Não porque esteja resolvido. Se algum dia você ouviu algo parecido na sua colônia, os comentários estão aqui embaixo.